Queria te convidar a você meditar junto comigo nessa noite. Vamos refletir. Para isso, vamos usar aí a Epístola de Tiago, capítulo 1. Então, abre a tua Bíblia aí na Epístola de Tiago, quase lá no finalzinho da Bíblia, quase encerrando os livros aí do Novo Testamento. Tiago, capítulo 1. Nós vamos ler 3 versículos aí. 4. Do versículo 22 até o versículo 25. Epístola de Tiago, capítulo 1, versículos 22 até o versículo 25. Esse texto vai dizer assim: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural. Pois a si mesmo se contempla e se retira, e logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera, repete comigo, mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante. Esse será bem-aventurado no que realizar. Amém? Deixa eu ler mais uma vez isso, com calma agora. Reflete nessa palavra. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Amém? Feche teus olhos. Deus, em nome de Jesus, eu te peço que tu ministre aos nossos corações nessa noite. Deus, eu creio que a capacidade é tua, todo o poder é teu. Somos instrumentos nas tuas mãos. Por isso te pedimos, faz aquilo que tu queres. Fala em nossos corações. Lança a tua semente nos nossos corações. Coloca ouvidos atentos à tua voz. Em nome de Jesus que eu oro. Amém, Jesus. Querido, quando a gente pensa nessas palavras, né, você vai ver que a epístola de Tiago, ela é uma epístola que traz muitos ensinamentos práticos para a gente, como cristão. Quando você vai aí começando a folhear a sua Bíblia, a minha está aqui, ó, inicia com um título assim, Prefácio e Saudação. Tiago vai lá e dá uma introdução e sauda a comunidade que está escutando aquela palavra dele. Depois ele vai falar sobre os benefícios das provações. Então ele vai trazer aí a ideia para a comunidade que eu tenho ali benefícios nas provações. Depois ele vai escrever como obter a sabedoria, de que forma eu e você podemos obter a sabedoria. É o que ele continua falando. Depois ele continua ensinando e ele escreve: as circunstâncias terrenas são transitórias. Ele vai te mostrar que as circunstâncias terrenas são algo passageiro, temporais. E ele continua falando sobre a origem do pecado, a origem do bem, e aí ele vai para esse trecho que nós acabamos de ler agora, onde ele vai tratar a prática da palavra de Deus. Interessante que quando a gente vai lá no Evangelho de João, você vai ver lá no primeiro capítulo, no versículo 1, no princípio era o verbo, no princípio era o logos, no princípio era a palavra. E esse verbo era Deus.
E esse verbo estava com Deus. Esse verbo estava lá no princípio, essa palavra, se referindo à pessoa do Senhor Jesus. O que é interessante destacar que em toda a história, quando você vai lendo a Bíblia, você vai ver que sempre Deus se comunica com a humanidade. Deus se comunica com Adão, com Eva, Deus se comunica com Abraão, Deus se comunica com Isaac, Deus se comunica com Jacó, Deus se comunica com os profetas, Deus se comunica com os apóstolos e Deus se comunica comigo e com você, ainda hoje, amém? Quando a gente fala na prática da palavra, a gente está falando de algo a mais. A gente está falando numa prática de algo que a gente crê e que a gente confia. Interessante pensar nisso, que na ministração de domingo passado, né, o que foi ministrado no culto de domingo passado, apesar de eu não estar aqui, mas eu assisti o culto, a ministração da palavra nos ensinou algo. Lá num texto de Êxodo, quando Deus fala com Moisés, quando Deus conversa com Moisés, ele diz: olha, se vocês ouvirem diligentemente, se vocês ouvirem atentamente e obedecerem, a comunicação de Deus com Moisés. Deus e Moisés. Êxodo capítulo 19, versículo 5, que foi que nós lemos semana passada e foi ministrado para nós. Você percebe ali um diálogo entre Deus e Moisés, onde Deus diz: olha, se vocês ouvirem atentamente, né, e obedecerem, e aí ele vai contando, nós vimos aqui que você será então sacerdote, fará parte de uma nação santa, de uma geração eleita. Isso é o que foi ministrado. Então, num momento de comunicação. Comunicação entre Deus e homem indica relacionamento. É muito fácil, no nosso contexto social, a gente chegar a relacionamento. A gente se relaciona nas nossas casas, com os mais próximos, nossos familiares. A gente se relaciona no trabalho. A gente se relaciona na nossa comunidade, nos vizinhos próximos de nós. A gente se relaciona na igreja. Em todos esses lugares, nós temos aí relações sociais. E já pensou? E isso não é diferente com Deus. Você já pensou que uma relação social, ela não aparece pronta, de forma automática na tua vida? Quando você caminha para cá, você tem que se relacionar socialmente. E existem pessoas sentadas aí que vão conversar contigo, que vão falar com você. E nessas relações sociais, nada é pronto, nada é automático. Há 23 anos atrás, eu casei com a Rose. Nosso relacionamento começou de casal há 23 anos atrás, mas nós começamos a namorar há 25 anos atrás. O nosso relacionamento ali começou a ser construído, não veio nada automático. Olha, você vai agir assim porque a Rose é assim, ou a Rose tem que agir assim porque ele é assim. Isso não aconteceu, não foi nada automático. Mas nós tivemos que construir um relacionamento. Porque a vida é assim. A vida é feita de construções de relacionamento. Eu lembrei que eu entrei agora numa empresa, há pouco tempo atrás, em agosto, e nessa empresa tinha algo ali que eu sou assim, eu sou uma pessoa, no começo, muito difícil de me relacionar, uma pessoa tímida. Depois que eu me sinto à vontade, aqui eu me sinto à vontade. Então, nos lugares que eu me sinto muito à vontade, assim, eu sou mais na minha, fico quieto. Eu espero as coisas acontecerem, porque eu tenho mais dificuldade nesse relacionamento, porque algo não vem pronto, eu tenho que construir esse relacionamento. E nessa construção aparecem pessoas que você vai se relacionando, você vai construindo elos de amizade, você vai construindo, sabe, amizades profundas. Eu lembro que quando o Lucas ainda era assim na faixa de 5, 6 anos, eu trabalhava numa escola ali em Bento Ribeiro, e ali eu dei aula para um aluno, para um menino ali, em que ele sentava todo dia na frente. Todo dia, toda aula ele sentava na frente. Não importa a aula, ele não faltava e ele sempre chegava e sentava na frente. E ele gostava do que ele fazia. Ele ficava ali comigo de 8 da manhã até 5 da tarde, num sábado. Todo sábado. Isso se levou aí praticamente 2 anos. Ele sentava ali, eu comecei a gostar, porque eu gosto de cara assim que senta, que copia, que quer aprender. E eu gostava. E a gente sentava, a gente debatia, e ele participava muito da aula, e ele foi crescendo ali em conhecimento. E daqui a pouco aquele relacionamento que era só de sala de aula, ele se tornou mais estreito. E aí esse menino começou a ir para minha casa. E ele começou a frequentar a minha casa.
depois de muitos anos, eu tenho o prazer desse menino frequentar a mesma igreja que eu frequento. Você entende? Porque a vida é feita de relacionamentos. E esses relacionamentos você vai construindo ele na sua caminhada. Então, um relacionamento, ele precisa ser construído. Outro ponto interessante que a gente pode ver é que esse relacionamento, ele pode aí gerar níveis. Eu posso ter níveis de relacionamento. Eu posso ser mais chegado com uns e ser menos chegado com o outro. Ter uma proximidade maior de um e ter uma proximidade menor de outro. Ser mais próximo daquele, talvez porque tenha coisas parecidas comigo. Tem gente que torce pelo Flamengo, eu também torço. Então o Flamengo nos une, a gente conversa. Como é que foi o jogo? Perdemos? Gabriela. Já perguntei para ela, como é que foi o jogo? Aí a Gabriela já me contou notícia. Porque a gente tem um relacionamento devido a isso. Então a gente vai se aproximando a partir dos nossos gostos, a partir das nossas... Entende? Mas os relacionamentos, eles existem. E tem pessoas que não vai ser assim. Mas nessa construção, então, como eu te disse, você pode ter relacionamentos que são muito afastados, pequenos, baixo nível de relacionamento. Mas você pode ter relacionamento que tem altos níveis de relacionamento. Entendamos que um relacionamento pode ser fraco, muito fraco, ou ele pode ser forte e saudável. Se ele vai ser fraco ou se ele vai ser forte, depende de atitude, depende de ações. Essas atitudes, elas têm que ser intencionais. Relacionamentos fortes são construídos com atitudes que são aí atitudes que você tem a intenção, intencionais. A epístola de Tiago, ela está nos ensinando. Você pode perguntar assim, por que você está lendo isso? E por que você está falando de relacionamento, se nós falamos da prática da palavra? Porque praticar a palavra exige, melhor dizendo, relacionamento. Eu falei de relacionamentos humanos. Mas existe um relacionamento que é um privilégio para o ser humano. Não existe relacionamento que seja um privilégio maior do que o relacionamento que você tem com Deus. O teu relacionamento com o Senhor Jesus, o teu relacionamento com o Espírito Santo é um privilégio para mim e para você. E esse relacionamento, ele é garantido a mim e garantido a você e garantido a nós e garantido a todo ser humano que entende, que compreende, que confessa que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida, amém? Porque o mesmo apóstolo João, no Evangelho de João, ele vai dizer que todos os que creram que o Senhor Jesus foi enviado por Deus, estes são feitos filhos de Deus. Se você é feito filho de Deus, você tem a capacidade então de se relacionar com o teu Deus. Você é capaz de se relacionar com o meu Deus e com o nosso Deus. O sangue de Jesus foi vertido na cruz do Calvário para que eu e você fôssemos feitos sacerdotes, tivéssemos livre acesso ao Pai. O livre acesso ao Pai, você não precisa de mim para acessar o Pai. Você não precisa de uma liderança eclesiástica para acessar o Pai. O teu acesso ao Pai é garantido pelo sangue de Jesus. Amém? Hebreus vai dizer isso para você. Cheguemos, pois, com ousadia, pelo sangue de Jesus, diante do trono. Hoje, nós celebramos a ceia, um sacramento importantíssimo, um sacramento que nos traz aí a lembrança da morte de Cristo, do sangue derramado. Esse Cristo que teve o sangue derramado, é o sangue dele que garante que eu e você se relacione com o Pai, se relacione com Deus, amém? Você crê nisso, querido? Você crê nisso? Parece que poucos creem, né? A igreja crê nisso? Agora eu gostei. Agora eu gostei. Tem que falar, senão dorme. De vez em quando eu vou dar uns gritos para você não dormir. Bom, e aí então, quando você vai para o versículo 22, vamos para o texto agora. Versículo 22. Olha o que ele está dizendo para a gente. Tornai-vos, ele tá falando, olha, tornem-se, tornai-vos, pois,
praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla num espelho o seu rosto natural, né? Para si mesmo se contempla e se retira e logo se esquece de como era a sua aparência. Está vendo o que ele está dizendo? Ele está tratando aqui de pessoas que ouvem a palavra, que leem a palavra, mas esse ler e esse ouvir não indica a prática da palavra. Ele está falando disso. Ele está dizendo, esse homem que só ouve, que só lê, que escuta, que assiste muito vídeo e que lê bastante, ele só lê, mas ele não pratica. Ele está dizendo isso. Ele está dizendo, esse homem se assemelha a uma pessoa, a um homem que vai no espelho, olha a sua imagem no espelho, se retira do espelho, e quando ele se retira, passa um pouquinho de tempo e já não lembra mais o que a imagem dele. É isso que é um homem que anda sem praticar a palavra. Relacionamento com Deus exige atitudes intencionais. Atitudes intencionais no relacionamento com Ele. Muitos querem saber a vontade de Deus, entender o que Ele quer para você, entender o seu propósito para a sua vida, mas não se relacionam. Como entender se não está se relacionando? É preciso se relacionar. Relacionamentos fortes e saudáveis com o nosso Deus Pai são relacionamentos em que você tem que ter firmados, intencionais. Você tem que ter intenção nesse relacionamento. Senão você vira só um leitor. Faz a leitura e não pratica a palavra. E aí eu tiro para a gente aqui 3 aplicações. 3 aplicações desse texto para o nosso dia. A primeira aplicação se encontra no iniciozinho do versículo 25. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade. E aí? Considere atentamente na lei perfeita e pratique. Primeiro ensinamento: considere atentamente na lei perfeita. Pratique o ouvir atento e a leitura atenta. O texto está dizendo isso. Olha o que ele está dizendo para a gente. Olha, mas aí ele já começou com algo interessante. Percebe essa conjunção aí? Ele está falando assim, ó. Aquele que não pratica, ele é semelhante a um homem que vai no espelho, se olha no espelho, vê a sua imagem, sai do espelho e não lembra mais de nada. Esqueceu a imagem dele. Esse é o que não pratica. Mas, opa, mudou o papo. Mas existe um outro grupo. Existe aquele que não pratica, mas existe aquele que põe em prática. Mas aquele que considera, né? A palavra considera aí, ela dá a ideia de observa, né? Observação. Esse considerar aí é a ideia disso. Então, mas aquele que observa, que considera, aí tem uma vírgula interessantíssima, né? Que considera, vírgula, atentamente. Eu não sei como é você, mas eu tenho um grande problema de me desconcentrar em alguns ambientes, em leitura. Então eu tenho que criar formas de me concentrar. Não consigo me fazer leitura entendendo atentamente. Não consigo fazer leitura se tiver barulho. Tem gente que consegue. Tem gente que bota aquele heavy metal no ouvido lá e tá lendo, tá tudo bem. Eu não consigo. Eu preciso ficar tranquilo. Mas eu tenho me entendido que agora eu tenho que aprender a fazer isso. Por quê? Porque eu tenho um vizinho festeiro. Esse vizinho festeiro gosta de som alto. Som bastante alto. E ele gosta de pagode. Aí eu escuto pagode, querendo ou não, de 9 da manhã até mais ou menos umas 2 horas do outro dia. Ele vira o dia. Agora tá melhor um pouquinho, agora tá indo até meia-noite, meia-noite e meia. Já consegue abaixar o volume. E como eu vou
arrumar um lugar da casa que eu falo assim, isolamento acústico, não vou escutar o pagode, preciso me concentrar. Aí eu falei, como eu vou fazer isso? Aí eu pego um fone que eu uso aqui no retorno do louvor, boto no ouvido, que tapa o meu ouvido inteiro do mundo externo, né? Boto aquela musiquinha bem leve, aquela bem levinha, já fiz uma playlist das musiquinha leve, musiquinha da preparação da palavra, aquela bem levinha, boto bem baixinho, com o fone no ouvido, para me desconcentrar. Para que eu consiga fazer isso, leia atentamente, ou ouça atentamente. Cara, isso é muito sério hoje. Isso é muito sério. A minha avó, a minha mãe, eu não, eu estou agora nessa novidade agora, a minha avó e minha mãe viveram um tempo que não tinha celular. Quando era sem celular, era muito mais fácil ter atenção, porque você tinha menos recurso. Quando eu queria aprender alguma coisa, ver alguma coisa, poxa, eu preciso saber como é uma palavra nova, eu preciso aprender algo novo. Se eu aprendi algo novo, eu não tinha YouTube. Vou lá no YouTube, vejo o rapaz lá dando aula, vejo lá o meu amigo Lucas Melo dando aula, e aí eu aprendo. Não dá mais isso acabou. Isso não tinha antigamente. Antigamente tinha que escutar o professor, só tinha dois jeitos. Ou eu escutava o professor, ou eu tinha que pegar o livro, tentar me virar, e assistir a aula, e tentar me virar aí na biblioteca, ou comprar o livro, entende? Hoje tem algo que tira muito a nossa atenção. Tira muito a nossa atenção. Isso é real. Isso é real. Eu estava de manhã na escola dominical, eu estava falando com o pessoal da escola dominical. Gente, eu não consigo, me atrapalha. Se eu não trouxer papel, Bíblia assim, ó, me atrapalha. E quando eu tiver que ler a Bíblia, eu tenho que olhar isso aqui. Se eu olhar o celular, estragou tudo. Porque eu vou olhar o celular. Na Bíblia eu tenho um celular aqui com tradução, né, de grego, essas coisas todinha. Se eu pegar o celular e se eu olhar esse celular aqui e para ver alguma coisa, para ver a Bíblia, eu vou ter problema. Por que você vai ter problema? Porque eu vou tirar minha atenção, vai vir notificação. Eu não vou conseguir ler atentamente, eu vou me perder. Eu vou ouvir que alguém está ministrando aqui a palavra, ou alguém está cantando, eu vou ouvir, mas sabe o que eu vou estar atento? A nada. A atenção é algo importantíssimo. Quando a gente canta e a gente olha a atenção ali, a letra que você está cantando, esteja atento, porque é a letra que está honrando. Tu és invencível. Não há outro igual a ti. Sabe, você está cantando isso. Você está percebendo essa letra com atenção, cantar com atenção, está indicando. Você está adorando. Você não está cantando simplesmente por cantar. Você está adorando porque você reconhece que o Senhor Jesus reina e vive na minha e na sua vida e na vida dessa comunidade cristã. Essa comunidade cristã só é viva porque Cristo está nela. Senão ela morre. Se Cristo não for o nosso centro, essa comunidade morre. Eu e você vamos ter relacionamentos que vão definhar. Mas se Cristo for o centro das nossas vidas como comunidade cristã, eu e você vamos crescer fortes e saudáveis. E o mundo vai enxergar que nós estamos crescendo forte e saudável. Porque Cristo vai transparecer em nós. As pessoas vão olhar para mim e para você e vão ver Cristo. Amém, igreja? Uma igreja que mantém um relacionamento forte. Então entenda, ouvir, ler, tem que ser com atenção. Não pode ser aloprado, correndo loucamente, fazendo com outras coisas. Não dá, tem que ter atenção. Sem atenção não dá. Por isso, lá atrás no Êxodo, quando Deus está lá com Moisés, ele diz para ele, se vocês ouvirem diligentemente, atentando, a mesma coisa Tiago vai dizer, olha, aqueles que considera, que observa e observa com atenção. É isso que ele está dizendo, atentamente. Mas observa o quê? O texto vai dizer, a lei perfeita. A lei perfeita. A lei aí no grego é nomos. Nomos é mandamento, ou uma lei, mandamento. Isso aqui é o teu mandamento. Isso aqui é a tua lei. O texto vai dizer assim, e o texto continua dizendo perfeita, perfeita, do grego, quando tu vê perfeito, é teleios. Teleios é algo que é completo, não falta nada para completar. Pensa nesse copo aqui. Esse copo falta um pouquinho para completar, um pouquinho para transbordar. Perfeito é não falta nada, nada. Esse pouquinho de algo que está aqui, não falta. Perfeito é isso. Então ele está dizendo assim, ó, a lei perfeita,
o mandamento, os princípios, as ordenanças estão aqui. E sabe o que falta aqui para completar isso? Nada. Isso aqui é completo. Por isso que lá no outro texto vai dizer que aquele que acrescentar ou retirar alguma coisa, está condenado. Não precisa acrescentar nada. Isso aqui é completo. Ouvir atentamente uma lei que é perfeita. E espera aí, não é só uma lei perfeita. Aí ele bota uma vírgula e escreve assim: lei da liberdade, mandamento da liberdade. Aí a coisa complica. Porque quando a gente fala em liberdade, a gente acha que é fazer o que a gente quer. Liberdade, fazer o que eu quero. A liberdade, a referência de liberdade aqui, não é fazer o que quer. Essa lei de liberdade aí não é isso. Do grego, ela é eleutéria. Eleutéria, tradução do grego, para essa liberdade aí. Sabe o que significa isso, querido? Quero te dizer que isso sugere um estado de liberdade que vem da obediência à lei de Deus. Essa liberdade, ela é um estado em mim e em você, e esse estado de liberdade, ele vem da obediência à lei de Deus. Está claro isso, querido? Então o texto está dizendo para você assim, ó: mas aquele que observa, que considera atentamente na lei perfeita, na lei que é perfeita, que nada falta para completar, na lei que é a lei de perfeita da liberdade, uma liberdade que molda o teu caráter, que molda a tua forma de pensar. De que forma? Porque você vai estar fincado em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? A liberdade é dele. A liberdade é dada por ele, mas é uma liberdade em obediência aos seus princípios. Primeira coisa que a gente precisa entender, então: considere atentamente a lei perfeita, pratique o ouvir atento e a leitura atenta. Amém? Prazer dele? Meditar na lei do Senhor. E na sua lei, ele medita dia e noite. Quando você observa atentamente, você medita. Quando você observa atentamente, você aprende. Quando você observa atentamente, você decide. Você toma atitudes intencionais. Eu quero melhorar. Aquele comportamento do passado não dá mais. A gente estava na escola dominical, falando de manhã na escola dominical. Estava conversando sobre a questão aí na nossa aula. A gente estava falando. Ali não estava lá não, né? A gente estava falando. Cristão tem que ter atitudes intencionais. O namoro do cristão tem que ter atitudes intencionais. O namoro do cristão não é igual o namoro lá de fora. O namoro lá de fora é se assentar na roda dos escarnecedores, é se deter no caminho dos pecadores. Mas o cristão, ele caminha pensando assim: eu preciso ter atitude, eu tenho que namorar para casar. Eu lembro quando eu comecei a namorar a Rose, eu tinha 27 anos. Eu não pensava assim não, tá? Até o dia que o Senhor mexeu no meu coração, me moldou. Falou: é necessário você praticar. E aí, quando eu comecei a namorar ela, eu lembro que eu tinha 27, ela tinha 22 anos, e eu comecei a namorar, e com 4 meses eu disse para ela assim: eu vou casar contigo. Sabe o que é isso? Atitude intencional, com os princípios bíblicos. Não estava fazendo loucura, não. Estava trabalhando, eu trabalhava, eu tinha lá o meu sustento, não era aquele trabalho de ganhar muitas fortunas, mas dava para sobreviver. Tanto que sobrevivemos. E até aqui estamos. Mas é algo que foi assim, eu falei, 4 meses, 4 meses. Chegou na casa dela, um fogão e uma cama. Na casa do pai dela. O pai dela falou: o que é isso? Não estou entendendo, não comprei. Não, mas isso são atitudes intencionais. Eu tinha uma intenção. Eu olhei, eis aí a promessa de Deus. Eu não posso parar. Eu tenho que ter atitude. Eu preciso tomar a minha posição, a minha postura. A minha postura é essa daí. Essa daí. Entende a situação? Isso é atitude intencional. Nos nossos relacionamentos, temos que ter atitudes intencionais, porque a palavra vai nos ensinar: ame, perdoe. Ela não vai dizer ame o seu amigo, ame o seu inimigo. Ela vai dizer isso aí. Ore pelos seus inimigos. Ela vai dizer isso, querido. A tua atitude é essa.
atitude de um cristão. Isso é a prática da palavra. Então eu te encorajo. A gente fala muito isso, né? Mas eu te encorajo, porque tem que ser batendo, batendo. Igual aquela famosa, como é que negócio da água pinga, até que esqueci o nome daquele negócio. Me lembra aí. A água, é isso aí. É isso aí. É isso aí. Então tem que ficar batendo, 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 batendo. Gente, batendo. Atitudes intencionais. Celular atrapalha. Celular atrapalha o teu relacionamento. Atrapalha em todo o tempo, não. Não, não é todo o tempo. Atrapalha o teu relacionamento. O teu relacionamento com Deus. Isso aqui vai te atrapalhar. Porque isso vai te atrapalhar. Tu vai ficar assim, não para nunca. O teu relacionamento vai ser atrapalhado com isso. Você tem que se relacionar com o teu Deus. Só assim você constrói um relacionamento forte e saudável. Ajuste o tempo necessário para que você se relacione com o teu Deus. Segunda aplicação que a gente pode fazer desse texto, ainda no versículo 25. E nela persevera, não sendo um ouvinte negligente, mas operoso praticante. Segunda, persevere, e nela persevera. Persevere na lei que é perfeita, praticando o evangelho de Cristo. Quantos aqui querem perseverar na lei que é perfeita? Quantos? Pode dar um amém? Quem quer? Amém. Gostei. Perseverar é algo que me deixa assim. Pensa quando você começa um relacionamento. Você começa todo empolgado, feliz. Né? Qualquer relacionamento que você começar, feliz. Estou num colégio lá, feliz. Iniciando o relacionamento. Começa um casamento, feliz. Começa um trabalho novo, feliz. Mas espera aí. O problema não é começar. O problema não é escutar só e ouvir. Mas o problema é perseverar. Muitos começam, muitos ficam felizes. Quando começam, conhece a Cristo, aceita a Cristo, e a pessoa aceita a Cristo, e ela fica feliz, e ela percebe um novo rumo para a vida dela, um novo caminho para ela, mas difícil é perseverar. Quando Jesus vai falar sobre perseverança, ele vai citar lá em Mateus, ele vai citar 4 tipos de terreno em que cai a semente. Ele usa uma parábola, a parábola do semeador. 4 tipos de terreno cai a semente. Ele vai dizer que tem semente que vai cair num terreno que o solo é uma rocha. Já pensou você plantar alguma coisa numa rocha? Não dá. Aquela raiz vai conseguir se fincar ali? Não. Aí Jesus fala, tá vendo essa semente? Ela é o coração daquele. A rocha é o teu coração. Tu lança a semente brota, mas ela não consegue ficar porque a raiz não está profunda. Sem profundidade no relacionamento, as adversidades dessa vida não vão permitir que você persevere. Agora, se o teu coração tiver pronto, um solo fértil para a palavra de Deus, essa palavra que precisa colocar em prática, você vai perseverar. Vão vir as dificuldades. Eu não posso ficar dizendo aqui que você não vai ter dificuldade. Não posso. Isso seria mentira. Eu não posso querer te dizer que você vai caminhar com Cristo, vai ficar tudo em paz na sua vida. Você vai ter a paz que excede todo entendimento. A paz que está contigo, mesmo nos momentos de dificuldade, mesmo nos momentos de tribulação, mesmo nos momentos de desafio. Essa paz que excede todo entendimento, que habita em você, na pessoa do Espírito Santo, eu te garanto que vai estar contigo todos os dias. Mas eu não te garanto que você vai ter uma vida em paz toda a sua vida aqui nessa terra. Porque enquanto eu estiver aqui, seja a gente, seja aquele que estiver lá fora, independente da crença religiosa, todos nós passaremos dificuldade enquanto estivermos nessa terra. Por isso que a Bíblia fala tanto em perseverar. Por isso que Deus chega para Josué. Josué, agora você vai ter que substituir Moisés. Moisés já foi. É você que vai liderar o povo para Canaã. É o povo que vai atravessar contigo. Então, Josué, ser forte e corajoso. Não temas, porque eu sou contigo. Ele está falando para ele. Persevera, Josué.
Eu digo para você nessa noite, persevera. As coisas estão difíceis. Mantenha constância. Seja firme em Cristo. Seja firmado na rocha, que é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Uma casa precisa de alicerce. Se esse alicerce for fundado na areia, vem as dificuldades, a casa cai. Mas se esse alicerce for fundado na rocha, que é o Senhor Jesus, eu e a sua vida, a nossa vida, a vida de cada um de nós que pertence a essa comunidade, fundada na rocha, não há dificuldade que vai nos separar de Cristo. Nada disso. Nada vai te separar. Você vai perseverar até o fim, até o dia que você vai se encontrar com Ele. Sabe por quê, querido? Porque você está firmado na rocha. E essa rocha não sou eu, essa rocha é Cristo Jesus. Perseverar é a chave. A palavra está dizendo, então, persevere na prática da palavra. Não é só ler, tem que praticar. Persevere na prática da palavra. Persevere na leitura atenta, no ouvir atento. A pastora ministrou de manhã para a gente. E ela falou de um povo de Bereia, os bereanos. Ela disse, olha, os bereanos, eles pegavam a palavra, olhavam, verificavam assim, peraí, essa palavra aqui está condizente com a doutrina dos apóstolos. Beleza. Como a gente vai julgar isso, como os bereanos fizeram, se a gente não conhecer as Escrituras? Conheça as Escrituras, receba a revelação, persevere na caminhada, não desista. Eu não desejo que você desista, muito menos Cristo. Não desista. Juntos, uma comunidade de imperfeitos, caminhando juntos em Cristo, somos capazes de alcançar naquele grande dia, nos encontrarmos com o nosso Senhor Jesus. Amém? Mas para isso a gente precisa juntos aprender a praticar a palavra, colocar isso em prática. Nós precisamos colocar em prática. Quando você vai ler a palavra, você vai ler as obras da carne são lascívia, prostituição, impurezas, fornicação. Elas são também mentira, fofoca. Essas coisas vão entrar em você e você vai praticar a palavra, porque Deus, o Espírito Santo vai falar contigo e você vai falar, eu não quero isso, mas o Espírito me diz que o fruto do Espírito Santo é o amor, é a longanimidade, é a mansidão, é a paz. É isso que eu quero, porque é isso que a palavra me diz e é isso que vai trazer para eu praticar. Na hora que eu tiver que amar, eu vou amar, porque a Bíblia está me dizendo isso. Na hora que eu tiver que ser manso, eu vou ser manso, porque a Bíblia está me dizendo isso. Entende, querido? Isso é praticar. Isso é viver crescendo em graça. Isso é viver crescendo no conhecimento de Deus. Amém? O cristão precisa perseverar na leitura e ouvir atento a palavra. O conhecimento das Escrituras nos faz discernir o que é certo e o que é errado. Persevere na prática do Evangelho em todo lugar que pisar a planta dos seus pés. É isso. Não adianta só eu praticar o Evangelho aqui dentro, bem confortável. Estava quarta-feira na célula da Bia, e lá nós falamos isso. Não adianta a gente só a gente pensar, não adianta só a gente achar que é só aqui. Aqui é fácil. Na maioria das vezes é fácil. Aqui é fácil. Mas tem que ser em todo lugar que pisar para todo o seu pé. Persevere na prática da palavra, no amor aos perdidos, porque você foi chamado para isso. Terceiro ensinamento em cima desse versículo, ele está aí no: esse será bem-aventurado no que realizar. A gente está falando daquele que tem a prática de ouvir e de ler atentamente. Isso é uma construção de relacionamento. Um relacionamento forte e saudável só é construído se você gastar tempo no diálogo. Então, nós estamos falando, olha, preste atenção na tua vida, dá rumo, bota despertador do celular aí para te atentar, faz alguma coisa, escreve papelzinho na geladeira, mas tem que dar certo. Tem que perseverar, tem que
perseverar na prática da leitura atentamente. Na prática é de ouvir a palavra de Deus atentamente. Segundo, é preciso perseverar. Persevere na prática do evangelho. E por último, todo praticante, o cara que pratica a palavra de Deus, ele então é um bem-aventurado em tudo que ele realizar. É o que está dizendo aí, ó. O versículo 25 está dizendo: esse aí, ó, que considera atentamente a lei perfeita, a lei da liberdade em Cristo, persevera nessa lei perfeita, não sendo só um ouvinte negligente, mas um praticante ativo da palavra, esse aí será bem-aventurado no que realizar. Olha que louco. Olha que notícia boa. Quando você anda nas coisas do Senhor, quando você anda no seu caminhar, quando você anda no seu caminhar, na sua direção, ou na sua direção, guiado pelo Senhor Jesus, guiado pelo Espírito Santo, praticando a palavra, é impossível você não ser feliz. Bem-aventurados são aqueles que não andam segundo o conselho dos ímpios, que não se detêm no caminho dos pecadores, nem se assentam na roda dos escarnecedores. Antes, esses têm prazer na lei do Senhor, e na sua lei meditam dia e noite. Eles praticam a lei, praticam isso nos relacionamentos, nos seus relacionamentos. E aí você não tem como ser feliz. Todo praticante da palavra é extremamente feliz, porque essa felicidade não é encontrada em coisas desse mundo, ela é encontrada em Cristo Jesus. Muitos buscam felicidade nas coisas desse mundo. Muitos buscam isso, mas a velocidade não, a alegria, a felicidade plena só é encontrada em Cristo Jesus. Ela só é encontrada nele. O praticante do Evangelho de Cristo é um testemunho vivo da própria pessoa de Cristo, por onde quer que passe. A tua felicidade irradia de Cristo. O teu comportamento irradia de Cristo. As pessoas olham para você e veem em você um pequeno Cristo. Isso é um cristão. Nosso desafio é colocar a prática, é colocar a palavra em prática. Para que não sejamos só leitores e observadores, mas que as pessoas enxerguem Cristo em nós. Cristo praticou sempre a palavra. Feche teus olhos. Deus, te pedimos nessa noite que tu nos ajude. Porque sabemos que muitas coisas são desafios para as nossas limitações. Por isso te pedimos, nos ajudes na prática da palavra. Precisamos ser praticantes da palavra. Conhecermos e praticarmos. Porque seremos bem-aventurados se te conhecermos e praticarmos a palavra. E prosseguirmos em te conhecer. Dai-nos relacionamentos saudáveis e fortes. Relacionamentos saudáveis e fortes contigo. Gera nesse lugar homens e mulheres cheios, repletos da tua presença. Que o Espírito Santo flua em nós. Que as tuas virtudes brotem no nosso coração profundamente. Coloca em nós um solo fértil. Um solo disposto a receber a tua palavra e praticar a tua palavra. Ajuda-nos nessa missão terrena. Em nome de Jesus. Amém, Jesus.